Bom dia, pessoal. Bem-vindos à nossa aula de número 5 do curso do Núcleo de Python. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre o melhor lugar. A gente vai fazer uma análise sobre o melhor lugar para investir R$ 100, R$ 1.000 nos últimos anos. Então, essa é uma aula possui um intuito mais exploratório, né? Então, nós vamos fazer uma análise, vamos pegar a cotação passada de alguns ativos e vamos ver em qual foi o melhor lugar para a gente ter investido R$ 100. Tá? Então, a gente vai pegar diversos ativos, vai fazer uma análise histórica e depois a gente vai plotar um gráfico para ver. E também vamos montar uma tabela, tá? Então, as bibliotecas utilizadas para estar utilizando na aula de hoje vão ser o Pandas. Pandas, então, biblioteca para calcular principal biblioteca para fazer análise de dados. O eFinance para a gente pegar a cotação de alguns ativos. A biblioteca do Banco Central, da série de séries temporais, então o SGS, para a gente pegar a cotação da Selic. Também do Banco Central, a parte específica do currency para a gente pegar a cotação de moedas. A gente vai pegar o dólar hoje. O DateTime. O DateTime é uma biblioteca de datas, manipulação de datas. E o NumPy para fazer cálculos matemáticos. Caso vocês não tenham a biblioteca do Banco Central, só colocar esse código aqui. Só tirar o hashtag, dar um pip install Python BCB. E ele vai instalar para vocês, tá? Então, primeiramente a gente vai precisar pegar a cotação do dólar, tá? Porque hoje o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar vários ativos dolarizados e a gente não pode simplesmente fazer uma análise de como ele foi ao longo do tempo. Nós temos que passar esse ativo para real, porque, enfim, tem a variação do real versus o dólar ainda nesse período, tá? Então a gente pode ver, por exemplo, uma ação lá na Bolsa Americana, subiu 100%, mas nesse período o dólar estava a 2 e a taxa de conversão, né, estava de 2, e agora, por exemplo, o dólar está quase R$ 6, 5,70. Então tem alguma valorização aí também, tá? Alguma variação. Então a gente também vai ter que considerar isso, tá? Então, primeiramente, a gente vai pegar a cotação do dólar nesse período. A gente vai analisar então no período de 2015, dia 1 de janeiro de 2015 até o dia atual, tá? Então, ali um pouco mais de 10 anos para trás a gente vai fazer a nossa análise. Então, vamos definir uma variável cotação do dólar, que ela vai receber um currency.get, justamente para a gente pegar a cotação do dólar, que a gente já trabalhou lá na aula passada, né? Vamos passar aqui entre os parênteses, vamos abrir chaves, vamos colocar USD para ser a abreviação do dólar, dois pontos e passar o número 1, que é a posição do dólar ali lá na biblioteca do Banco Central. Data de start, a gente vai passar um datetime.datetime para ele pegar lá no dia 1 de janeiro de 2015. Daria para a gente passar só a data normal, mas com o datetime, enfim, fica mais organizado, né? E a data final, então a gente vai passar um datetime.datetime.now. O que é isso? É justamente o dia de hoje, né? Ele vai pegar lá, como o datetime é uma biblioteca só de datas, a gente vai passar o datetime.datetime e o now para de fato ser justamente o dia de hoje, tá? E depois vamos printar na nossa tela a cotação do dólar. E ele puxou aqui para nós a partir do dia 2 de janeiro, né? A cotação do dólar até o dia de ontem, né? Porque como a gente está gravando num sábado, não tem variação, né? Então, pegamos aí o dia de ontem. Pegado então a cotação do dólar, agora a gente vai ver quais ativos que nós vamos analisar, tá? Agora vamos puxar esses ativos, vamos definir uma variável dados Yahoo, vai receber então o IF, que é da biblioteca aqui do eFinance, ponto download para a gente puxar esses ativos, e os ativos que nós vamos analisar vão ser esses daqui, ó. Vai ser a Bolsa Brasileira, o Ibovespa, né? Eu fiz uma colinha aqui para a gente não se perder. Então, o BVSP vai ser o Ibovespa da Bolsa Brasileira mesmo, principal índice da B3. Vai ser o GSPC, que vai ser basicamente o S&P 500, tá? Índice das 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O Bitcoin, o SPHD, que é um ETF focado, então, em ações ali do S&P 500 que pagam altos dividendos.
o ouro e o QQQ. Então, vai ser um ETF que acompanha o índice da Nasdaq 100, com foco em empresas de tecnologia, tá? A gente vai fazer uma análise desses ativos. Então, aqui a gente passa os ativos, né? Quando a gente passa mais de um ativo, a gente tem que usar, então, aqui os colchetes. Abrimos parênteses, colocamos colchetes, passamos todos os nossos ativos. Sempre, claro, entre duas aspas, né? E dividindo por vírgula. Depois uma vírgula fora do colchete, start, então, que no dia que vai começar. Um auto de ajuste igual false, para ele conseguir plotar o nosso gráfico, né? E a gente vai pegar só a coluna do adjust close. Depois aqui nós vamos passar o dados Yahoo, que vai receber dados Yahoo de novo. E agora a gente vai dar um drop NA só para tirar algum dado faltante que pode ter ao longo desse período, tá? Para não estar comprometendo a nossa análise. E depois a gente vai plotar aqui os nossos ativos, ó. Então aqui a gente tem os nossos ativos desde o dia 2 de janeiro de 2015 até o dia de ontem, tá? Aqui eu coloquei um quadro resumo, então, para facilitar aqui a análise dos ativos, né? O que é cada sigla. E agora vem uma parte muito interessante que a gente pode fazer com o Python, tá? Que nós vamos tirar a dolarização desses ativos e nós vamos passar eles para reais. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa célula aqui do Python? A gente vai pegar, por exemplo, vamos trabalhar aqui com o S&P 500. O S&P 500 tem uma cotação para cada dia do ano, né? Desde 2015 até agora. E a gente também tem a cotação do dólar para cada dia. Então, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai pegar a cotação daquele exato dia, então, dia 2 de janeiro de 2015, e vai multiplicar pela cotação do dólar, para a gente ter a cotação do ativo em reais, tá? Então, a gente vai fazer tudo isso daí até o dia de hoje, para todos os ativos. Então, a gente vai usar um laço de repetição para fazer isso daí. A gente vai usar o for, que a gente já aprendeu, então, lá na segunda aula, como é que a gente utiliza o for. E a gente vai passar então aqui for igual ativos, né? For ativo em dados yahoo.columns. O que ele vai fazer isso? O que ele vai fazer nisso, né? Ele vai pegar cada ativo, cada coluna de ativo aqui do nosso data frame de dados Yahoo. Ele vai pegar a coluna, né? E ele vai fazer, aqui a gente vai passar algumas coisas para ele. Se o ativo for igual, então aqui dois sinais de igual, for igual ao Ibovespa, então se a coluna for igual ao Ibovespa, cadê a coluna? Aqui a coluna do Ibovespa. O que a gente quer que faça? Dar 2 pontos e colocar um PES. Ele serve justamente para não fazer nada. Então, se o ativo dentro do nosso dados Yahoo, lá na coluna que a gente colocou, né? Para ele passar de coluna em coluna, for igual aqui, então, ao nome do Ibovespa, eu não quero que ele faça nada. Quero que ele PES, né? Então, PES, quero que ele passe. Mas, se não for o Ibovespa, o que eu quero que ele faça? Colocar um else, 2 pontos, e eu quero que ele faça isso aqui para mim, ó. Ele vai pegar o dados Yahoo lá na coluna ativo. Então, justamente na primeira coluna, vou utilizar de exemplo a primeira coluna. Ele vai pegar aqui essa coluna do Bitcoin em dólares aqui, ó. Ele vai multiplicar pela cotação do dólar naquele dia, tá? Então, isso aqui serve para... Ele vai fazer um laço de repetição em todas essas linhas que eu tenho aqui do meu data frame, ó. Nas 2.514 linhas, ele vai fazer isso daí para todos os ativos que estão dolarizados. Então, eu tenho todos os ativos dolarizados, né? Só o Ibovespa que não. Então, se for igual ao Ibovespa, eu quero que ele passe, não faça nada. Mas se for os outros ativos aqui, então, eu quero que ele dolarize com a cotação do dólar daquele exato dia. Então, ele vai pegar ali os meus dados do Yahoo e também vai pegar aqui a cotação do dólar, ó. Vai pegar lá o meu data frame aqui da cotação do dólar, ó. Cotação do dólar. Então ele vai fazer ele vai juntar esses dois data frames, né? E ele vai ver, ó, lá no segundo dia ali de janeiro, ele vai pegar aqui a cotação do Bitcoin 315 e vai multiplicar aqui por 2,6929, que era a cotação do dólar naquele dia. Então, essa primeira parte seria isso, ele vai realizar todos os nossos ativos, né? Vai passar para reais. E depois eu ainda vou modificar o nome da coluna, tá? Então, eu vou passar um dados yahoo.columns igual dados yahoo.columns.str.replace. A gente já viu para que serve o .replace, né? Ele serve para modificar um nome dentro de um data frame ali, de uma frase.
Então a gente vai passar o nosso título e vai passar como que a gente quer que seja exibido, tá? Então aqui eu vou modificar o nome de todos os títulos justamente para ficar mais fácil de ver. E o Bitcoin, como estava aqui em dólares e agora ele foi para reais, vou botar ali um BRL, né? E aqui dou um print de novo nos nossos dados do Yahoo. E agora os dados já estão cotados em reais. E também já modificamos aqui o cabeçalho das nossas colunas, ó, para ficar também mais fácil de entender, né? Então vocês podem ver que aqui está 848 no primeiro dia, que é justamente aqui o 315. Tá bom. Então vocês podem ver aqui no dia no primeiro dia aqui de 2015, o 01.02, que vai ser 848, né? Que é justamente o 315 vezes o 2.69, né? Vai resultar aqui no valor de 848. Isso aqui ele fez para todo o nosso data frame, tá? Toma uma água. E depois de ter todos os nossos ativos em reais, a gente ainda vai dar um percent change justamente para botar ele passar para percentual, né? Para a gente conseguir calcular a rentabilidade desses nossos ativos. Então, dados Yahoo igual, recebe dados Yahoo.percent change e ainda vamos dar um drop NA, porque pode ser que tenha algum dado faltante aqui no meio. Então, ele já vai eliminar a nossa linha e vai limpar a nossa base de dados aqui para a gente fazer uma análise, né? Vamos printar aqui de novo, em forma de percentual, agora o nosso data frame. E agora a gente vai pegar o rendimento da Selic, tá? Então aqui na nossa análise a gente vai analisar todos esses ativos aqui, ó, o Bitcoin, o ouro, a Nasdaq, os dividendos nos Estados Unidos, o Ibovespa, o S&P 500 e também vamos ter que fazer uma análise sobre se a gente tivesse investido R$100 aqui na taxa Selic aqui no nosso Brasil, como é que foi o desempenho. Então a gente vai puxar a taxa Selic, bem parecido com o que a gente trabalhou na aula passada, né, puxando os dados do Banco Central. Vamos passar aqui uma variável rendimento CDI, vai receber o pd.concat, né? Então vai receber uma variável PD e o concat serve justamente para ele transformar um data frame, dois data frames em um data frame. Vocês podem ver que eu poderia ter passado aqui, eliminado essa linha, ó, passar só uma linha para puxar a Selic, né? Desde 2015 eu puxar direto aqui até o dia de hoje, tá? Mas o que acontece? Tem algumas limitações dentro do banco de dados ali, da biblioteca do Banco Central, a gente não consegue puxar períodos muito longos. Então, ele tem uma limitação, né? Então, a gente vai puxar separado. A gente vai puxar ali a mesma cotação da Selic, vamos puxar de 2015 até 2020. E depois a gente vai dar uma vírgula e vai puxar de novo, então, a Selic de 2020 até o final. Então, a gente não passa nada aqui no final e ele já vai puxar até o final. Então, aqui ele vai puxar duas vezes, ó. A primeira vez ele vai puxar de 2015 até 2020 e a segunda linha ele vai puxar aqui de 2020 até o final. E depois ele vai fazer aqui um concat, tá? Ele vai transformar essas nossas duas buscas em um único data frame. E depois a gente ainda vai plotar aqui no nosso gráfico, né? Aqui eu dividi por 100 para pegar justamente a variação, pegar aqui em decimal, né? O valor em decimal. E depois aqui plotamos um rendimento.si para ele dar um print aqui, né, de como foi a taxa Selic ao longo do tempo, tá? Então a gente vai analisar todos esses ativos, ó. Bitcoin, o ouro, a Nasdaq, o dividendos US, o Ibovespa e o S&P 500. E agora também como é que foi o desempenho se a gente tivesse investido dinheiro na taxa Selic. Agora a gente vai colocar tudo para dentro de um data frame. Vocês podem ver que a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 ativos aqui e um ativo aqui que está separado em um outro data frame. Como é que a gente faz para juntar diferentes ativos em um mesmo data frame? A gente pode utilizar a função join, que ela faz justamente isso. Então ela vai pegar, vou definir de novo uma variável dados totais, que vai receber aqui então os meus dados Yahoo. Dados Yahoo é esse meu data frame aqui. E a gente vai dar um ponto join para ele e adicionar a coluna do rendimento do CDI, ó, que é justamente esse data frame aqui do CDI, da Selic, né?
Então, aqui uma explicação, o join, ele junta duas tabelas e adequa através do índice. Então, se eu não puxasse, aqui eu já puxei certinho no mesmo intervalo de datas, né? De 2015 até ali, 2015 aqui também, tá certinho, né? Ó, aqui ele pegou a partir do dia 5, ó, e aqui a partir do dia 2. Então, pode ser que tenha algum dado faltante aqui no meio, e ele já eliminou aqui pra mim o dia 2 e o dia 3 ali, né? Ele puxou a partir só do dia 5, porque é aonde que eu vou ter, todas as linhas vão estar preenchidas, tá? Então, o join, ele já faz isso daí para nós. Ele vai juntar esses dois data frames de acordo com o índice. Então, eu não preciso me preocupar se a cotação vai estar errada, porque eu não tenho data frame do mesmo tamanho, tá? Então, o join, ele vai juntar, ele vai ver o índice lá do dia 5 de janeiro de 2015. Ele vai pegar o índice lá do dia 5 de janeiro de 2015 e ele vai juntar, vai achar, né? Ele vai dar um match ali e ele vai juntar e vai adicionar aqui no meu novo data frame, tá? Então o join serve para isso, serve para a gente adicionar mais colunas do data frame de acordo com o nosso índice. Então, para séries ficarem ali no mesmo tamanho, né? Não ficar, por exemplo, dados errados, o dia 6 está lá no dia 5 e assim por diante, porque, enfim, não vai ser verídico esses dados, né? Então, o método join ali, a função join, serve justamente para isso, a gente juntar mais de uma tabela através do índice. Então, aqui está o nosso data frame, né, já adicionado à Selic. E agora vamos calcular a volatilidade histórica. Como que a gente faz para calcular a volatilidade? A gente vai definir uma variável volatilidade que vai receber os nossos dados totais. Então, aqui os nossos dados totais, né? Ponto std vezes np sqrt. Sqrt, então, é a raiz, né? A raiz de 252, que é justamente a fórmula da volatilidade, né? E aqui ele vai calcular a volatilidade diária multiplicando pela raiz de 252 dias. Depois, volatilidade histórica, ponto sort values, para a gente ordenar esses valores, né? E ainda vamos passar um ascending favos, para ele pegar da maior volatilidade até a menor volatilidade. E depois ele vai aparecer para nós, vai dar um print na nossa tela nesse gráfico aqui. Então, ele vai passar o ativo com maior volatilidade até o ativo com menor volatilidade. Então, aqui o maior, obviamente, foi o Bitcoin ali, né? 70% de volatilidade. Depois a gente pode também calcular o retorno acumulado desses ativos. E essa daqui é uma forma que vocês vão levar para a vida, tá? Essa função aqui, ó, vocês levem para a vida, porque vocês vão utilizar muito para calcular o retorno acumulado. Então, a gente vai definir uma variável retorno acumulado, que ela vai receber, e aqui entre parênteses, 1 mais os dados totais. Dados totais, então aqui é o nosso data frame grandão, né? Para a gente somar rentabilidades, a gente não pode simplesmente pegar uma rentabilidade e somar na outra, porque a gente está no regime de juros compostos, né? Então, a gente tem que passar a taxa para decimal, adicionar 1 e multiplicar por mais a outra taxa também em decimal mais 1, né? E depois a gente retira o menos 1, para enfim, a gente ter um número verídico, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? O retorno acumulado vai receber 1 mais os dados totais, porque os nossos dados totais aqui já estão em decimal, né? A rentabilidade já está em decimal. Ponto com prod. Com prod vai fazer justamente isso. É uma função para a gente não precisar pegar o valor de cima e multiplicar pelo valor de baixo, então adicionando 1, né? O comprod já faz isso daí para nós. Ele vai somar essas taxas e vai printar para nós lá no final. Então, eu vou pegar a primeira taxa do primeiro dia e através da função comprod ele vai então fazer esse somatório de taxas, né? E lá no final eu ainda vou dar um menos 1 para tirar o menos 1 do cálculo. Depois vou passar o retornos acumulados, ele vai receber retornos acumulados e aqui eu vou passar o ILOC aqui lá no menos 1, que é justamente para a gente pegar o retorno acumulado lá na última data, né? Justamente para a gente ver quanto que foi o retorno acumulado. E depois eu printo o retorno acumulado e aqui aparece para a gente uma espécie de tabela justamente com os ativos que mais renderam no período, né? Então, de 2015, lá no dia 2 de janeiro que eu tenho, até o dia de hoje, o ativo que mais rendeu, obviamente, foi o Bitcoin ali, que se multiplicou por 698 vezes. Essa fórmula do retorno acumulado é muito útil, tá, pessoal?
E a gente pode utilizar para vários ativos. Aqui a gente puxou esses, tá? Mas, por exemplo, eu quero analisar uma ação brasileira. Então, eu puxo lá com o Infinance, puxo lá, por exemplo, a Vale. E depois passo para percentual, dou um drop em A. Depois, eu ainda passo essa linha aqui do retorno acumulado, né? E aqui eu passo o intervalo do data frame com a Vale. E aqui eu vou pegar o retorno acumulado da Vale, tá? Não vou pegar somente a variação. Se eu plotar o gráfico só com a variação, eu vou pegar somente a variação do período, né? E aqui eu vou pegar o retorno acumulado. Então, passado essa parte do retorno acumulado, a gente viu qual que é o ativo que mais valorizou. E aqui a gente vai multiplicar por R$ 100 para ver qual foi o valor que a gente teria se investisse R$ 100 em cada um desses ativos, para ver qual que a gente ganhou mais dinheiro, né? Então, vamos passar uma variável, investiu R$ 100 e ela vai receber o mesmo com o PROD lá, mesmo dados totais mais um, que a gente passou aqui em cima, ó. Dados totais mais um, só que a gente vai multiplicar por 100, porque a gente investiu R$ 100 em cada um. Quanto que seria se a gente tivesse investido R$ 100 em cada um desses ativos? Vamos printar de novo na tela, né? Investiu R$ 100. E aqui já vai aparecer quanto que eu teria lá no final, né? Quanto que eu teria se eu tivesse investido R$ 100. E agora a gente vai também calcular esse retorno ao ano, que esse daqui é um retorno acumulado, né? Como é que a gente vai saber quanto que foi o nosso retorno ao ano investindo nesses ativos? Então a gente pode, para calcular o retorno ao ano, a gente vai ter que pegar um número totais de dias, tá? Então como é que a gente faz isso? A gente pode fazer através da função len, que ela vai ler então que quantas linhas a gente tem. Vai pegar aqui os dados totais lá em cima. Os dados totais, ela vai ler a quantidade de linhas ali. E depois, para a gente pegar o retorno ao ano, a gente vai ter que utilizar a taxa equivalente, né? A taxa equivalente, então, ela é 1 mais o retorno acumulado, então, ela vai pegar o retorno total e vai elevar pela divisão do que eu quero pelo que eu tenho, né? Então, eu quero ao ano, quero uma taxa ao ano dividido pelo número de dias, que é, então, enfim, todo esse meu intervalo, né? Ele vai passar essa taxa ao ano. E depois ainda um menos 1 e depois plotar aqui e dar um print no retorno ao ano. Essa fórmula da taxa equivalente que vocês podem pesquisar, tá? Mas é justamente 1 mais a taxa que eu tenho, elevado pela taxa que eu quero pela que eu tenho. Então, ele faz essa conta, né? Ele serve como um conversor de taxas. A gente pode passar uma taxa ao dia para o ano, uma taxa ao ano, ao mês. Então, é uma forma bem útil. E aqui a gente utilizou ela para pegar o nosso retorno acumulado aí total em todo o período. E a gente vai querer ao ano aí a taxa que a gente quer, né? Passamos 252 dias para transformar essa taxa ao ano. Então, aqui a gente deu um print e a gente pegou o retorno anualizado de todos os ativos, ó. O Bitcoin ali, então, 92% ao ano. O Ibovespa 10% ao ano e a Selic 9,44% ali, 45% ao ano, né? E a gente ainda pode calcular o índice Sharpe. O índice Sharpe é uma medida muito utilizada ali no mercado financeiro, que ele divide ali o retorno ao ano pela volatilidade histórica. E quanto maior esse índice Sharpe, melhor, né? Então a gente vai ter um maior retorno com a menor volatilidade. Quanto maior esse valor, melhor, né? E também vamos printar isso daí na nossa tela. O retorno ao ano a gente já tem, né? Retorno ao ano. Aqui a gente tem o retorno ao ano aqui. Retorno ao ano dividido pela volatilidade. A volatilidade a gente calculou aqui em cima, né? Volatilidade. Então a gente vai simplesmente pegar o retorno e dividir pela volatilidade. E aqui vai dar os ativos com um melhor índice Sharpe, né? A Selic aqui vocês podem ver que deu um valor absurdo, deu 39, mas é porque a Selic não possui volatilidade, tá? Então acaba que ela não seria um ativo ideal para a gente calcular o índice Sharpe. Seria somente os outros ativos, né? E ali então a Nasdaq deu ali um índice Sharpe legal e o Bitcoin deu melhor ainda, mas claro, para ter um maior retorno, ele acaba tendo uma maior volatilidade, tá? E aqui a gente pode montar um quadro, então, com o retorno anual, a volatilidade e ainda o índice Sharpe. Como é que a gente faz isso? A gente vai passar aqui, então, definir uma variável como tabela final. E aqui vai receber um pd.concat, né? Então, um PD aqui é a biblioteca do Pandas, que a gente resumiu ela em PD, né?
Vou dar um ponto concat para ele concatenar ali então o retorno ao ano, a volatilidade histórica e o Sharp. E aí vamos passar um axis igual a 1 ali para que enfim para funções da tabela, né? Ainda dentro da nossa tabela a gente vai dar um ponto columns, que ela vai receber aqui então o nome dessas colunas. Então, a gente vai ter na primeira coluna, a gente vai ter os dados ali, retorno ao ano, a volatilidade histórica e ainda o Sharp. E depois o nome dessas colunas a gente vai passar aqui no ponto columns, que a gente vai passar aqui, então, retorno ao ano, volatilidade ao ano e índice Sharp, que é justamente o título dessas colunas, né? E depois no índice, a gente vai passar de novo tabela final, ponto índice, para a gente adicionar aqui o que vai em cada índice, né? E nós vamos adicionar aqui o nome de todos os nossos ativos sobre análise. E depois a tabela final aqui vai ser um igual recebe tabela final, ponto sort values, então ele vai ordenar pelos retornos. Aqui a gente vai definir para ele ordenar pelos retornos, né? O sort values é a função que ela ordena, então, pelo número, né, do maior até o menor. E a gente vai querer que ele ordene pelo retorno e a gente ainda vai passar um ascending false para ele virar, né? Se a gente não colocar nada, ele vai pegar do menor retorno até o maior, e a gente quer ao contrário, né? A gente quer do maior até o menor. Então a gente vai o false, ascending false serve para ele inverter essa ordem. E depois vamos printar a tabela final que a gente acabou de fazer, ó. Então está aqui uma tabela bem legal, que a gente pode analisar ali o retorno, a volatilidade e o índice Sharp de cada ativo. E ainda a gente pode modificar aqui que esses valores são em percentuais, né? Essas duas colunas, mas só que eles não estão em percentuais. Então, como é que a gente faz para colocar um percentual aqui do lado e multiplicar por 100, né? A gente pode definir uma nova variável aqui, então, data frame no estilo. Ela vai receber a nossa tabela final, que é justamente essa tabela final. E a gente vai dar um ponto style, ponto format. E aqui dentro a gente vai passar alguma configuração. A gente vai passar a configuração para a coluna do retorno ao ano. Então, a gente vai passar justamente isso daqui, ó, para ele utilizar, então, aqui o percentual no final. E na volatilidade também, mesma coisa, para ele passar aqui, vai multiplicar ali, vai passar a nossa rentabilidade aqui de decimal, vai multiplicar por 100 e ainda vai adicionar um percentual no final, ó. E depois a gente vai printar a nosso data frame def no estilo aí com essas modificações. E agora sim a gente tem uma tabela bonitona ali com retorno à volatilidade e o índice Sharp para todos os ativos, ó. Por final, agora a gente vai fazer um gráfico disso daqui, ó. Então a gente vai ter que importar o matplotlib.pyplot, que é a principal biblioteca ali para a gente fazer gráfico dentro do Python, né? E a gente ainda vai importar o MPL Cyberpunk, que é um gráfico, que é uma biblioteca de estilização de gráficos ali do matplotlib, tá? Então a gente vai passar um plt.style.use Cyberpunk para ele aplicar então a nossa biblioteca de estilização no nosso gráfico. Então o PLT é justamente o matplotlib, ó. Então a gente vai passar a biblioteca matplotlib, vamos dar um ponto style, ponto use e vamos passar aqui entre parênteses e entre aspas duplas Cyberpunk, que é justamente o nosso pacote de estilização, tá? E depois a gente vai pegar o nosso gráfico lá do Investiu 100 e vamos dar um ponto plot. Cadê o gráfico do nosso Investiu 100? Aqui, ó. O nosso data frame, né? Não um gráfico. Nosso data frame do Investiu 100, ele vai plotar aqui então tudo isso aqui para nós, para a gente ver em qual ativo mais se valorizou os nossos 100 reais, né? Então, vou dar um Investiu 100.plot. Na última aula a gente colocou algumas configurações a mais para estar fazendo um gráfico com matplotlib, tá? Mas vocês podem ver que aqui a gente só deu um ponto plot, ele já montou um gráfico aqui pra gente bem interessante, né? Então, na última aula a gente trabalhou com algumas configurações a mais no matplotlib para caso vocês queiram colocar, enfim, personalizar mais o gráfico, tá? Mas para essa aula, fins didáticos, a gente utilizou só um ponto plot para estar fazendo um gráfico, tá? E aqui vocês podem ver que o Bitcoin aqui ele acabou distorcendo um pouco o nosso gráfico, não dá nem para ver o que aconteceu com os outros ativos, né? Porque o Bitcoin ali se valorizou 92% ao ano nos últimos 10 anos, né? Então, acaba que fica um pouco discrepante, a gente não consegue ver como é que foi o desempenho dos outros ativos.
Então a gente pode tirar o Bitcoin, só o Bitcoin da análise para a gente ver como é que foi, né? Claro, o Bitcoin ganhou disparadamente, mas para a gente ver como é que foi o desempenho dos outros ativos, a gente pode definir uma nova variável, investir os 100 reais, então 100 Bitcoin, e vai receber então aqui o nosso data frame investiu 100, né? Só que agora a gente vai dar um ponto drop. O ponto drop serve justamente para a gente tirar uma coluna do nosso data frame. E a gente vai tirar a coluna ali do Bitcoin.brl, que é justamente para tirar essa linha do Bitcoin, para a gente conseguir analisar os outros ativos, né? Ponto .axis, então, configuração ali do nosso data frame, né? E aqui a gente vai plotar de novo, investiu 100 reais sem um Bitcoin, então vai dar um ponto plot. E aqui sim a gente consegue ver como é que foi o desempenho dos outros ativos, né? Então, tirando o Bitcoin, desde 2015 até hoje, o ativo que mais compensou a gente investir foi ali na Nasdaq, né? Então, no Nasdaq ali o QQQ, então que seria um ETF que replica os ativos, os principais ativos ali na Bolsa Americana de tecnologia, tá? E a Selic aqui, como vocês podem ver, foi o que menor teve o pior desempenho, né? E ela teve uma linha bem linear, né? Então, que a taxa Selic é investimento de renda fixa e todos os outros são variáveis, né? Então, a gente já consegue ver isso daí também. O investimento de renda fixa possui uma linha linear, pouca variação, e os outros ativos, então, variam mais, né? São mais tremidos, né? Que justamente representam ativos de renda variável. Então, ali a Bolsa Brasileira e a taxa de juros brasileira foram os ativos com pior desempenho, né? Depois veio ali as empresas americanas que pagam dividendos. Claro que não está contabilizando os dividendos, né? Está somente contabilizando o retorno acumulado. Depois foi o ouro, depois o S&P 500 e depois o QQQ, então o ETF das empresas de tecnologia da Bolsa Americana. Então seria essa a aula de hoje, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem enviar ali no grupo, vocês têm o meu número também. E a tarefa da aula de hoje é justamente vocês fazerem esse gráfico, tá? Vocês podem modificar, não precisa ser exatamente esses ativos, mas pelo menos a taxa Selic tem que ter um ativo dolarizado que vocês têm que passar então para reais, tá? Então vocês podem modificar, por exemplo, só um desses ativos e fazer o gráfico aqui e enviar para mim, tá? Então a tarefa vai ser, vocês precisam importar a biblioteca do Banco Central, precisam colocar a taxa Selic, precisam importar o dólar através do ponto currency, né? E precisam pegar algum ativo dolarizado e passar para reais. E depois fazer a tabela. Essa tabela aqui não precisa, tá? Mas pelo menos essa tabela aqui vocês precisam fazer, ó. Essa tabela aqui, ó. Precisam passar os ativos para reais e depois fazer o gráfico, tá? Fazer outro data frame com 100 reais, né? Um data frame com os retornos, essa aqui, ó, com adicionado já a taxa Selic, então vocês vão precisar fazer essa tabela aqui, vão precisar fazer essa tabela aqui também, pegar os ativos que vocês querem, né? Vocês vão precisar então pegar o dólar, pegar os ativos sobre análise, não precisa ser exatamente esses, mas é interessante, né? Vocês vão precisar fazer isso daqui. Então, vão pegar os ativos dolarizados e vão passar para reais. Depois, dar um percent change, adicionar a coluna da taxa Selic. E depois, ainda vão ter que multiplicar por 100. Multiplicar por 100, né? 100 reais. Ou, enfim, vocês podem botar o valor que vocês quiserem. E, por final, fazer esse gráfico aqui, tá? Essas tabelas aqui vocês não precisam fazer, mas caso queiram, também pode fazer, tá? E podem enviar o trabalho tanto para mim ou para o Gustav. Caso fique alguma dúvida, pode enviar lá no grupo ou mandar mensagem direto para mim ou para o Gustav, certo? Então, tenha uma boa semana.